aí, Alan? Tudo Opa, agora certo? sim. Tu realmente Tive uns estava bem problemas ocupado, técnicos né? aqui, mas Onde, resolvido. onde é que tu estava ontem, Alan? Cara, eu estava em São Paulo ontem, na Intersolar, é a maior feira da América Latina de energia solar. Bastante gente Uhum. botando fotinhos na Intersolar. Sim. Maravilha! Seja bem-vindo então para a nossa live. Estamos curiosos para saber um pouquinho mais sobre este fenômeno de 25 anos. É isso mesmo? É isso Maravilha. mesmo, cara. Eu acabei perdendo um pouco da apresentação ali, então não sei o que você falou certo, mas eu me chamo Alan Baptista, sou engenheiro eletricista do estado do Paraná, moro em Marechal Cândido Rondon, atuo na área de energia solar fotovoltaica há 5 anos e estou como perito há 1 ano e 2 meses já. Maravilha, Alan. Então, o Alan se apresentou, falou sobre a quantidade de nomeações já? Já se apresentou com essa credencial, já? É, então, você 42? comentou, chegou a comentar antes, 40, foram 42 até o momento. Claro, tem muitas rodando ainda, né? O processo jurídico é algo bem demorado, mas está dando bastante resultado. Mas uma hora tu vai ter que fazer as 42. Se elas vieram em Vou um ter ano que e dois fazer. meses, em 1 ano e 2 meses tu vai ter que dar conta das Sim. 42. Isso acontece. Tá dando uma média aí de No 3 por início, mês, né? a gente vai levando no início e quando chega realmente às 42, aí o negócio pega. Tenho 4 perícias para fazer até dia 10 e estou abrindo turma Aham. da formação, vai ser uma loucura a minha vida. E hoje eu É, eu recebi tô com, também honorários periciais, maravilha. eu tô com duas para semana que vem, uma para segunda e uma para terça agora. E como é que está sendo? Vamos falar, aproveitar que tu já falou sobre isso, sobre o tempo que tu está demorando para fazer o laudo, sobre como era no início, como está sendo agora. Me conta aí sobre o que são essas perícias. Pode falar. Uhum. Então, a maior parte das perícias são de seguradora contra concessionária de energia, né? Mas existem algumas mais peculiares, né? Então, por exemplo, eu peguei um TOI com valor de quase 2 milhões, peguei um acidente de trânsito envolvendo a rede da concessionária, a rede supostamente era envolvendo, né? Então, tem uma ou outra ali que aparece, claro, essas têm um valor mais alto, né? Você consegue ter uma remuneração melhor, mas também a dificuldade é um pouco mais... A perícia em si é um pouco mais complexa, né? Um tempo maior de trabalho. Uhum. E fotovoltaica, chegasse a pegar também, né? Eu peguei uma até agora, mas eu não cheguei a fazer essa perícia ainda. Certo. Maravilhado. Então tá, o Alan comentou, então, e como é que foi que tu conheceu a perícia judicial, Alan? Como tu fez, como tu buscou informações, alguém te indicou, foi na Aham. internet, como é que foi? E como tu Então, me conheceu a elétrica forense também, a perícia judicial, a uhum. formação? Então, na verdade eu estava em busca de uma fonte de renda extra, né? E, cara, depois de muita procura, eu acabei conseguindo encontrar o ramo da perícia judicial. Na época eu até fiz um outro curso, só que ele era bem genérico sobre o assunto, né? Nada focado exclusivamente na engenharia, né? E assim que eu vi que era uma área que dava para ser explorada, eu fui atrás de uma especialização. Aí, buscando conhecimento ali, eu acabei encontrando teu perfil, né? Já te mandei mensagem na época lá, você me atendeu de praxe já, Turma 6. sem nem me conhecer, foi respondendo minhas perguntas ali e tudo mais. E caiu bem certinho na semana que você estava abrindo uma nova turma, né? Não sei se você está lembrado. E Faz um naquele ano e meio... 2 meses, não É, lembro. Eu lembro de conversar contigo, mas da época assim já perdi a referência. aham. Caiu certinho naquela semana, a gente já começou a conversar, participei da semana inteira ali das lives e acabei comprando o curso. Maravilha. Então, tu conheceu pelo Instagram também. O Instagram é uma Pelo ferramenta Instagram. legal Aham. de chegar a mais pessoas. Gostei. E então, tu fez um curso mais genérico, esses que ensinam basicamente o rito processual e o Código de Processo Civil, né? Não tem os Isso, um pouco da pormenores. metodologia, mas nada específico, né? Só Sim. o básico ali. Não, foi realmente para suprir essa lacuna que não existia algo voltado à engenharia elétrica, com a profundidade Isso. que a formação tem. Cara, só com aquele curso não dava conta, tá? Não daria para fazer. Aí eu fui atrás de uma especialização e, graças a Deus, te encontrei, fiz os cursos ali Maravilha. e deu tudo certo. Legal. E tu sabia, Alan, que 40%, de 30% a 40%, não tenho o número exato, mas
de 30% a 40% dos alunos da formação em perícias judiciais elétricas já tinham feito um curso, digamos assim, menor, né? Um curso que ou falava sobre a perícia judicial ou tentava entrar na área, mas com uma quantidade de horas menor. E isso, para mim, é muito gratificante, porque é realmente para suprir essa lacuna que eu, depois de ser professor universitário, eu percebi, né? Até tinha na minha cabeça de fazer uma pós-graduação para a área de perícias, mas daí fui pensando, não, a gente precisa de algo mais, com um custo-tempo-benefício melhor, um negócio mais alinhado, voltado ao mercado de trabalho, como é a perícia judicial. E encontrei uma forma de chegar numa área que eu queria, que era para profissionais com a qualificação, com o tempo de estudo que eu achava razoável para o trabalho, que é uma perícia. Tu acha que a profundidade técnica é importante nas perícias, Alan? Com certeza. Perguntas no final, tá, Sandro? Pode fazer a pergunta e depois eu volto. Vou esperar o Alan responder. Até porque é algo bem sério, né? Não é brincadeira. Não dá para chegar lá e escrever qualquer coisa sem embasamento, sem metodologia científica e tentar ganhar dinheiro em cima disso. Tem todo o código do processo civil ali em cima, tem todos os artigos, enfim. Não dá para fazer de qualquer forma. Costuma ser ruim. Quem quer entrar na área, mas não quer se dedicar, acaba perdendo tempo. Acaba somente, e aí vai falar mal ainda, mas quem não tem essa dedicação e não quer se aprofundar na área, já não vai com a mentalidade correta, acaba perdendo tempo e perdendo uma baita de uma oportunidade também. Aí faz um laudo ruim, não responde num prazo, vai acabando ficando de escanteio e perdendo Chega uns tempo quesitos precioso. sem responder, né? Acaba perdendo um tempo precioso. Ó, o Sandro Matos perguntou aí, ó. A minha pergunta seria sobre questões dos honorários. Fica em torno de quanto por processo? Pode falar os teus honorários bem certinho, Alan. Cara, uma pergunta boa. Os menores, a média. Olha, fala os menores. Eu não queria, na verdade, abrir, não queria muito abrir sobre isso. Maior para ele. Se alguém quiser depois me chamar no privado, pode me chamar também para a gente conversar. Mas assim, posso garantir que, olha, na primeira perícia que eu peguei, eu paguei o curso, tá? Maravilha. Paguei o curso e sobrou um pouco de dinheiro. Sabia que quando eu vou deixar de falar mais, claro, mas quando eu criei a formação, o meu primeiro pensamento, o preço da formação, vai valer o preço do primeiro laudo do meu aluno. Assim eu penso a formação até hoje. Continuei. Foi bem assim mesmo. Cara, varia muito, tá? Varia muito. Depende de cada caso, não é só o valor de causa. Por exemplo, essa de 2 milhões, na verdade, não foi a que eu mais ganhei dinheiro. Teve outra que o valor de causa era 5 mil e eu ganhei mais do que essa outra de 2 milhões. Então, cara, varia muito. Tem muitas coisas em jogo ali. Não é simplesmente, vou olhar o valor da causa ali, vou cobrar tanto e é isso. Não funciona dessa forma. Tem questão de quesitos envolvidos, distância, as peculiaridades do processo ali, enfim. Bastante coisa mesmo. Mas, que nem eu falei, dá para pagar o curso ali sem medo. Minha dica é, cara, compra o curso e não espera finalizar ele. Primeiro, cara, compra o curso, já se cadastra, não sei se o Vitor concorda comigo, mas já se cadastra nos tribunais e vai para cima, cara. Que você deixar para primeiro fazer todo o curso, quando você chegar na hora que precisar, você vai esquecer tudo. Você vai ter que assistir de novo ali alguns pedaços e tal, retomar. Então, já se cadastra, vai assistindo o curso, vai fazendo as perícias ao mesmo tempo. Eu, para falar a verdade, eu estou 1 ano e 2 meses. Eu não finalizei 100% o curso, tá? Não finalizei 100% e já estou, cara, o que mais tem é a nomeação. Né? Estou indo na prática, quando eu preciso eu acesso lá, é legal porque tem o banco de laudos lá, enfim, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Então tem bastante coisa mesmo, bastante informação. Que legal, mano. Que legal. E eu ia te perguntar mais para frente isso. Mas já que a gente falou de honorário por causa da pergunta do Sandro, em relação à hora técnica trabalhada, como é que tu estás percebendo esse mercado? Tu se sente satisfeito com essa hora técnica, com o tempo de trabalho que tu tem, com o resultado financeiro que tu tem através da perícia? Com certeza, com certeza. Assim, eu já tentei trabalhar com outros tipos de projetos. Não é fácil, não que a perícia em si seja fácil, né? Que eu falei antes, varia muito de cada caso, né?
mas dá uma liberdade financeira, você pode administrar da melhor forma possível ali o seu tempo também, é você que marca as perícias. Então, eu geralmente marco aí a perícia com 2 meses de antecedência, né? Vejo aqui conforme minha demanda, vejo meu calendário aqui e marco ela. Já marquei algumas perícias no sábado, às vezes a concessionária acha um pouco ruim, tem que mudar, mas faz parte. Mas é E assim vai. Os advogados, né? Os advogados, como não tem rotina forense no site de movimentação processual, eles não são acostumados a trabalhar no sábado. Mas o proprietário da casa, de um apartamento, de um lugar, muitas vezes ele prefere o sábado porque ele pode receber a perícia. Então, eu tive uma impugnação de um processo que eu ia fazer a perícia no sábado, aí a concessionária alegou que eles iam ter que pagar outras coisas, enfim, questão de honorários dos funcionários deles, né? Aí acabaram pedindo para eu remarcar. Mas também já teve uma outra que foi 4 assistentes da parte, cara, num sábado. Então, varia muito. Legal. Então tá, como hora técnica, outra pergunta que eu queria te fazer. Você tinha falado da hora técnica, né? Não, tu falou que já vale a pena, que sobre hoje custo... aqui no Paraná tá girando em torno de R$520 a hora técnica, tá? Maravilha. Então, isso é algo que a gente utiliza, né, de acordo com o IBAP, para mais que médico. Para conseguir embasar a proposta, né? Perfeito. E como... Eu vou fazer essa pergunta depois, vou falar sobre proposta de honorários, petições, sobre a importância de ter a mentoria e o suporte da formação, te ajudando ali de forma rápida a quantificar melhor essa proposta também. Mas eu queria chegar em outro ponto, Alan. Tu já fez várias perícias, já entregou vários laudos. Como é que foi o tempo para fazer o primeiro laudo e o tempo que em um laudo mais parecido assim que tu demora para terminar hoje? Como é que é essa relação? Aumentou bastante o teu resultado? E claro, né, como a formação... Com certeza. Através dos exemplos da metodologia, tu ficar mais seguro e também fazer mais rápido. Sim. Então, como eu falei, como eu comprei aquela vez o outro curso, né, com aquela outra metodologia, era bem genérico, eu não tinha um embasamento para fazer o laudo, sabe? Eu não tinha uma base, um exemplo, né, para seguir. Então, a primeira sempre vai demorar um pouco mais, né? A perícia que eu mais pego hoje é de concessionária contra a seguradora, né? A primeira que eu fiz, eu devo ter demorado aí em torno de uma semana. Mais ou menos, não lembro também, para fazer o laudo ali. Isso que eu já com embasamento ali, assistindo as aulas, né, vendo os exemplos também. E hoje em dia, como você tem o modelo ali, basicamente, cara, vai mudar... O quesito é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da concessionária, né? Então, muda, claro, cada perícia é única, né? Você mais do que ninguém sabe disso. Muda alguma coisinha ali, sim, mas a metodologia, a base do laudo é sempre a mesma, né? Quando pega do mesmo modelo, né? Que seria a concessionária contra a seguradora, claro, né? O mesmo tipo de perícia. Às vezes pega até o mesmo equipamento nesse tipo de perícia. Eu costumo pegar também, um inversor, por exemplo. Também. Ar-condicionado, pega bastante, impressora. Compressor. Vem a roda aqui. Aham. O Darlan está te elogiando, é teu amigo? Esse aqui é meu compadre, não vale. O Alan é um monstro aqui na elétrica forense. Eu tenho que fazer o top 10, mas acho que o Alan está ali, velocidade e pela idade também. É bem importante, porque muita gente, Alan, acaba ficando com medo em relação à falta de experiência. Tu se formou quando e quando se cadastrou e entrou na formação? Eu me formei em 2020 e eu entrei na formação há um ano, né? 2022. Era mais ou menos metade ali de 2022. Um ano e 2 meses, né? Eu também. Eu comecei um pouquinho tempo depois. Um ano e 2 meses também depois de me formar. Quando eu recém tinha chegado no meu primeiro trabalho, aí busquei renda extra também. Fiquei mais tranquilo. O Túlio te perguntou aí, utiliza equipamento no momento das visitas e laudos, Alan? Cara, celular, caneta e uma prancheta. Não precisa de mais nada. O perito não utiliza nenhum equipamento, você não precisa comprar nada, gastar com nada, então não tem um investimento inicial, a não ser o curso, que nem é um investimento, é algo que vai só agregar à sua vida, né? Então, não utiliza nada. Você basicamente vai tirar fotos, né? Vai fazer as anotações ali, tem que ser algo atemporal, né? Geralmente as perícias, elas caem depois de muitos anos, né?
Então, eu já peguei perícia de 2017, 2018, 2019. Então, cara, não faz sentido eu chegar hoje lá e fazer uma medição para buscar alguma informação, um resultado em cima disso e poder ajudar o juiz a condenar alguém em cima disso. Cara, não faz sentido. É bem ensinado lá nos princípios de prova pericial dentro da formação que o resultado do laudo deve ser ou da perícia deve ser invariante em relação ao tempo, um dos postulados mais importantes. Então, uma medição feita hoje em um processo, o meu primeiro processo, foi feito em 2017 e 9 anos antes tinha dado um problema de consumo de energia elétrica. Não tinha nem instalação mais, que estava a época dos fatos, assim. Então, pode ser utilizado em algum momento o multímetro, mas equipamento caro, por exemplo, nós temos outras possibilidades, né? O equipamento mais caro que a gente vai precisar é um equipamento para aferir um medidor de energia elétrica. Entretanto, né, tem toda uma resolução, tem todo um laboratório já pronto, que é da distribuidora de energia elétrica, é acreditado pelo Inmetro, com vários equipamentos importantes calibrados, com toda uma metodologia que segue a resolução 1000. Então, é muito mais fácil utilizar dessa estrutura, fazer bem certinho no rito processual, nas petições, para conseguir ter acesso a esse local e fazer as perícias ali sem você tirar nenhum centavo do bolso em um equipamento que seria de 50 mil reais. Então, nós temos toda essa possibilidade também. Às vezes pode ser necessário. Teve um aluno que prestou uma consultoria para um perito e ele... o problema de qualidade da energia elétrica ainda estava acontecendo no local. Mas isso é muito raro de acontecer na perícia judicial. Mas nesse caso específico, ele precisou e levou o equipamento que ele tinha, ou que ele alugou. Mas pelo lapso temporal, né? Bem difícil acontecer. Como na maioria das demandas o problema já acabou e é feita a perícia 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente já não tem mais a necessidade, a gente se baseia em outros métodos e vai buscar as informações de uma outra forma. Às vezes o equipamento está lá danificado ainda, a gente tem que fazer a análise do equipamento, às vezes a instalação elétrica apresenta algumas coisas, às vezes tem fotos no processo, mas equipamentos eu garanto para vocês que na maioria, 99% das minhas demandas eu não precisei investir em equipamento nenhum. Tem um equipamento que não é muito falado, mas que a gente vai precisar fazer um investimento na maioria dos estados. Eu não sei se aí para ti é necessário, acho que é no TJ do Paraná, acho que é a certificação digital para fazer a assinatura do laudo e movimentar os processos, né? Quanto é que foi? Tu lembra quanto é que tu pagou, Alan? Cara, eu não lembro. Eu lembro que eu peguei acho que para 2 anos. Na época, mas não... é uma média de mas não é caro. Eu ia falar uns 200, então, talvez, 300, depende dos anos ali que você pegar, né? Para o quanto você vai ganhar, para o retorno que você vai ter. Então, sobre equipamentos, não se preocupem, não precisa fazer nenhum investimento dessa forma quando iniciar na área e para a grande maioria das perícias não vai precisar de equipamento, tá? Se quiser levar um multímetro para fazer uma análise especial, um momento para a tua própria convicção, ali pode levar uma lanterna, algumas coisas assim que vão ajudar em algum momento da perícia. Mas para o resultado do laudo pericial, muitas vezes essas medições feitas no dia do exame talvez não servirão, certo? O John Clayton perguntou, você abre equipamento ou solicita abertura nesses casos? Se eu tenho as ferramentas necessárias, se não é um equipamento, digamos assim, fora do normal, eu abro o equipamento. Também eu pesquiso sobre o equipamento antes, nos autos, vejo o que já tem. Ver o manual, né? Mas beleza. O que mais a gente estava conversando? Agora eu queria falar... Fala aí, não. Pode falar. Não, eu ia falar que até hoje, na verdade, eu nunca peguei um caso que tinha o equipamento ainda, né? Geralmente, o que acontece? A seguradora vai lá, ressarce o cliente final, né? E depois de um tempo ela vai lá e processa a concessionária. Então, cara, esses equipamentos geralmente foram descartados. Pelo tempo ali, de 3, 4, 5 anos atrás, eles descartam o equipamento e você tem que... Aí você segue a metodologia do curso para conseguir resolver o BO. Eu pego alguns casos aqui que o equipamento está... Eu vou bem atrás dos equipamentos. Os meus casos aqui eles são com tempo menor, às vezes é 1 ano, até 2 anos, a grande maioria. E às vezes o equipamento não está o equipamento, o motor elétrico ele foi rebobinado e já está tudo bonitinho lá de novo no local. Mas a pessoa ali, dona do condomínio, o síndico, enfim, ele guardou
muitas vezes um equipamento próximo ao equipamento que estava danificado, que apresentava ali uma informação importante. Eu peguei esses dias um contador curto-circuitado. O contador curto-circuitado fica muito próximo do motor elétrico. E esses casos de distribuidora versus distribuidora versus seguradora de energia elétrica, a grande questão é se iniciou fora ou dentro da unidade consumidora, né? A origem, né? A perturbação, enfim. E aí a gente vai fazer uma série de análises. Dentre elas, uma análise importante ser feita é onde é que ocorreu o dano, se foi mais a montante ou a jusante ali da entrada de energia elétrica ou onde estava instalado o equipamento. Tudo isso vai corroborando para uma conclusão lá no final, né? Isso. Daí você consegue, assim, o perito pode valer-se de todos os meios, né? Exato. Conhece. Então, você pode solicitar... E todos os meios baseados nos princípios de prova pericial que os meus alunos têm acesso lá na formação. Isso aí. Então, você pode pedir qual documento você precisar para te ajudar a resolver o problema ali. Você, cara, pode pedir o que você realmente quiser. Então, eu quero os documentos, todos os documentos da concessionária relacionados a isso. Manda para eles lá, faz uma petição e eles têm que te enviar para te ajudar. Se eles não te enviarem, cara, você pode colocar no laudo lá, prejudicado porque não enviaram tal documento que me ajudaria a resolver esse problema. Maravilha. Ô, Alan, tu tá com um pouco de pressa hoje? Como é que faz de horário? Não, bem tranquilo. Então, se passar um pouquinho, não tem problema. A gente tinha combinado 1 hora de live. Não sei se a gente tinha combinado, mas geralmente é 1 hora de live. Na verdade, a gente nem tinha combinado. Eu só tenho uma pautinha ali e deu mas, enfim, a Rex, eu acho que é Rê, não sei como é que é o nome. No curso dá um pouco dessa base mais técnica também, Alan. Vamos aproveitar a pergunta e já responder. Base mais técnica? É para mim essa ou para você? Pode responder primeiro, depois eu respondo. Cara, é aquilo que eu falei. Tem desde a da metodologia científica, né? Todo o embasamento, quais normas você vai seguir, quais leis que você deve dar uma olhada, uma consultada, qual resolução, até a parte de laudos. Então tem uma parte ali específica para cada tipo de laudo. Então, concessionária, seguradora, acidentes com eletricidade, TOI, tem vários, né? Nem sei de cabeça de tantos que tem. Mas todos os que mais caem, tem lá, tá? Então tem todo o embasamento científico primeiro, depois o embasamento científico para esses casos, e dentro ali tem ainda um laudo de exemplo para te auxiliar na hora que você pegar o primeiro para fazer ali. Tem os documentos, tudo que é importante de ser visto, rever todos os métodos aplicáveis ali de acordo com os princípios, né? Vou informar quem fez a pergunta, eu não sei como é que é uma Rex. Como é que eu pensei a formação? Primeiro eu pensei, engenheiro eletricista, para se formar tem que ser um cara já que tem uma determinação, no mínimo, né? Para não falar que é um cara bem inteligente já. Então é uma formação difícil, muita gente ficou pelo caminho. Acho que na minha turma lá na UFSC, metade ficou pelo caminho, ou mais até. Então, eu pensei a formação, eu vou dar aulas para pessoas que têm uma boa base. O que eu considero uma boa base? O que eu não vou te ensinar na formação? Não vou te ensinar na formação o que é um disjuntor. Eu vou simplesmente mencionar que é importante que veja o disjuntor nessa e nessa perícia. Eu não vou ensinar, dentro do disjuntor tem uma parte magnética e outra térmica. Não vou falar isso. Não quero ensinar o que é medidor na formação. Isso a gente aprendeu na engenharia elétrica. Lá na formação eu vou te ensinar como tu utiliza o disjuntor e o que tu faz de análise no disjuntor e como ele se relaciona com o sistema de distribuição, com a instalação elétrica local. Vou te ensinar o que é um medidor de energia elétrica que a gente não vê, que tem na graduação. O que é importante analisar no medidor de energia elétrica. E como é que funciona o medidor eletrônico. O que é importante analisar. Quais são os vestígios que ficam, na maioria das situações, quando há um problema em um medidor desse tipo ou um medidor de outro tipo. Na perícia de danos, como é que a gente faz a relação de nexo de causalidade. Tudo que for importante. Quais são os equipamentos de proteção presentes na rede de distribuição. Então, é um conhecimento complementar à engenharia elétrica, uma teoria de base, já voltada à atuação profissional. Então, não vou te ensinar o que é corrente elétrica na formação, por exemplo. Já vou para um assunto mais, um nível preparatório para te entrar no ramo da perícia com esses fundamentos da engenharia
Claro, eu faço umas revisões do que eu acho importante também, sim, mas o conteúdo é voltado à atuação prática. Eu vou te ensinar a técnica de laudo, vou te ensinar a metodologia pericial, tudo isso. Isso é muito forte dentro da formação, com certeza. E tudo que é importante revisar para cada tipo de exame pericial específico, metodologia específica, como o Alan falou para a gente. Alan, outra pergunta, saindo um pouquinho dos tópicos que eu tinha te mandado, sobre recorrência. Já conseguiste ter recorrência com o mesmo juiz de nomeação? Bastante, bastante. Aham. Legal. É, cara, teve. Não vou saber te dizer de cabeça agora, mas faz um laudo bem feito ali, não lembro agora para te falar, mas vem com recorrência sim. Aham. Maravilha. Então, já falando sobre a diversidade de nomeações em diferentes áreas da perícia, quero que tu me fale agora qual é a tua maior realização atuando como perito judicial, com as perícias, e o que tu mais gosta das perícias, Alan? Maior realização? Cara, eu diria questão financeira, claro, uma liberdade financeira, o que eu mais gosto, liberdade de tempo, que eu comentei antes, é você que marca as suas perícias, então você consegue, de acordo com a sua agenda, com a sua demanda ali, você consegue estar marcando o dia que você quiser para fazer essa perícia. E, cara, os dois principais tópicos seriam isso, praticamente. E vou te falar a minha, vamos ver se tu concorda. Cara, eu me sinto respeitado sendo perito judicial, eu me sinto importante. Claro, tem Eu questão de lembrei de uma comunicação. coisa aqui. Foi que dia? 29, coloquei aqui no Instagram. Caiu 3 perícias de uma mesma vara judiciária que eu tinha entregue laudo, 16 mil reais a mais assim, no meu orçamento mensal. Vai direto pro meu carro novo agora que eu vou trocar por Dá exemplo. uma ajudinha, né? É bizarro, né? Bizarro. Então, o financeiro nem se fala. É maravilhoso, a hora técnica realmente é muito boa, mas, poxa, para o cara estar motivado, às vezes o dinheiro motiva. Por um tempo ele consegue te motivar, mas por um longo tempo tem que ter algo a mais. E a perícia me dá esse propósito muito forte, uma satisfação profissional em primeiro lugar, que eu levo para a minha vida e acaba sendo uma satisfação pessoal. A perícia ela mudou a minha vida completamente, né? Me tornou professor universitário, me tornou professor de elétrica forense, enfim, fez eu crescer de uma forma absurda. Tu enxerga, como é que estás enxergando a perícia na tua vida desde quando tu começou a atuar? Tu vê um futuro, tu vê um profissional mais completo, com mais experiência, com mais bagagem? Conta para nós. Não, com certeza. Até porque, assim, eu gosto muito de fazer cursos, só que eu pesquiso muito antes de entrar naquela área. Então, eu gosto de comprar algo que me dê uma remuneração. Eu não quero comprar, gastar dinheiro ali para não ter nada em troca. Tem um retorno, Então, tem que ter um retorno. com certeza. Então, cara, de todos os que eu fiz até hoje, posso garantir que o da perícia foi o melhor de todos. Que eu falei, na primeira perícia ali já se pagou, então não tem nem o que falar. E em relação a respeito, você fez eu lembrar agora do caso, quando eu fui fazer minha primeira perícia, né, não tinha conhecimento ainda em campo ali, estava meio um pouco nervoso e tudo mais, mas, cara, falei, vou botar a cara e vou lá, né? Aí, chegando lá, foi a primeira vez que foram... era a primeira perícia, né? Mas foi a única vez, então, que foram os dois assistentes das partes, né? Geralmente só vai um. Uhum. E daí, pô, cheguei lá, cara, tinha um cara da concessionária, um cara da seguradora, cheguei lá no meio e tal, tava meio receoso, eu queria tirar uma foto de alguma coisa, o cara tava meio lá, e eu ficava, pô, será que eu posso pedir, né? Cara, não tenho medo, tá? Eles mesmos já sabem o que é um perito, então você não precisa tentar se impor ali, eles já te respeitam só de você ser perito. Eu cheguei lá, eles falavam, vai na frente aí, faz, a gente só tá aqui para te auxiliar, tá? Então, você realmente tem que dar andamento para a perícia e eles só te seguem, tá? Eles vão basicamente tirar algumas fotos ali também, mas é você que conduz o andamento do... Que legal, Alan. Essa primeira experiência aí é bacana. O jeito que você é tratado, tá? Tem todo um formalismo, às vezes vai advogados também na perícia. O certo não seria, mas às vezes vão.
Aí, por mim, tudo bem também. Então, ali, geralmente ajuda. Geralmente é colaborativo, realmente. Uhum. E é legal ver o tratamento que eles têm conosco, né? Surgiu mais algumas perguntas aqui. O John Clayton perguntou: o curso tem 12 meses de acesso? Essa turma tem 12 meses de acesso, John. Ó, a Larissa perguntou: Alan, em caso de visita técnica, o que você faz quando o aparelho que foi queimado, que está no processo, não está mais lá para ser avaliado? Aí depende, né? Depende do caso, mas tá, responde para ela lá. Como é que tu Então, faz? metodologia científica. Não tem. Cada caso é um caso. Não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, né? Não é Então a varia única coisa muito, que a tem gente vai muitas coisas. analisar. Não é a Isso. única coisa que a gente Aham. analisa. Analisa muita coisa em volta. O John Clayton perguntou: juiz gosta de linguagem técnica, linguagem popular ou linguagem jurídica? O juiz e os advogados gostam da linguagem que eles estão mais acostumados, tá? Mas não precisa ir para o termo jurídico, não. É só não ser técnico demais ou pensar que é um leigo sobre aquela área técnica que está lendo lá o pericial, né? Foi muito difícil conseguir a primeira perícia, Alan? Conta aí pro Sam. A minha demorou um mês, tá, pessoal? Que é um prazo normal. Aham. Mas lá vai contar a experiência dele para você. Então, Sandro, na verdade, no meu caso, eu não sei se dá para considerar, tá? Eu me cadastrei no banco de perícias ali, de peritos, e uma semana depois eu fui nomeado, tá? Então, varia muito de estado para estado, da demanda, do local que você está e tudo mais. Então, não sei se você pode levar isso como base, tá? Varia muito. Tem casos aí Não, que estão 5 meses esperando, tem outros casos que estão uma acontece semana. com certa frequência, mas Não. não é a maioria, tá, Sandra? A maioria é em volta de um mês, por exemplo. E depende muito, né? Tem peritos que querem começar mais devagar, eles se cadastram em uma, duas, três cidades mais próximas. O Alan se cadastrou num raio Ah, é. provavelmente maior, né? Então, na Depende, verdade, tem vários eu comecei fatores com que uma. influenciam. Aham, eu comecei com um raio até reduzido, tá? Coloquei um raio ali, acho que de uns 100 quilômetros, É pequeno. para para sentir um negócio ali e tudo mais. Já fui nomeado, vi que era interessante, daí eu comecei a aumentar, né? Você que pode delimitar quais comarcas que você quer atuar, qual cidade, né? E bem Não, legal. não chegasse a fazer prospecção, eu também não fiz prospecção, a maioria de quem é nomeado não faz prospecção. Mas É um ramo legal por isso também, né, cara? existem. Você se cadastra no banco de peritos lá e aguarda. Você não Eu, precisa costumo, prospectar, é só esperar mesmo. eu costumo falar que a perícia judicial tem uma hora técnica tão maravilhosa porque tu não gasta tempo para prospectar. E se a gente parar para pensar, nós temos 8 horas de trabalho por dia, basicamente, vamos pensar assim. Se você vai fazer prospecção, você fica 2 horas, 3 horas prospectando para conseguir um serviço autônomo de engenharia. Mas os caras estão meio perdidos lá, não sabem como fazer direito e vai na tentativa e erro. Hora perdida, hora técnica que deixou nós engenheiros, na minha visão, né, temos a hora técnica valorizada. Esses R$ 500 médios aí da elétrica forense por hora técnica, para mim, é o mínimo que nós deveríamos receber. Se todo engenheiro eletricista pensasse dessa forma, nossa categoria conseguiria, com certeza, ter até um respaldo maior. A gente conseguiria se unir cada vez mais para que conseguir manter bons preços, bons valores nos nossos trabalhos. Tá? Então, imagina, 3 horas, tu está deixando ali 1.500 na mesa porque tu está prospectando 3 horas. Na perícia judicial, a maioria não precisa prospectar, não prospecta e já tem as demandas como o Alan teve. A perícia tem um porém, entretanto, que como o processo judicial ele demora para rodar um pouquinho, obviamente, mais uma hora você vai fazer os 42 laudos que o Alan teve no ano e 2 meses de qualquer forma. Né? Então, tem esse interstício inicial ali, que vai mais lento, aproveita para estudar na formação. E a grande vantagem da perícia é que, para mim, que tem dificuldade de argumentar, de negociar com clientes, é que ela me deu as demandas e eu, principalmente, me foquei no que eu gosto, que é técnica, é estudo, que é trabalhar. Né? Então, isso eu achei... por isso que eu amo a perícia também e o jeito de trabalhar, me sinto melhor em dar campo
um pouco e ficando no escritório, tendo a minha rotina de escritório, as petições. Não é uma negociação com o cliente, é através de uma negociação fria, através de proposta de honorários, e se for bem feita, não precisa ficar argumentando demais. Então, puxa, é uma área realmente diferente e legal de se atuar. Há uma possibilidade de vir um excesso de nomeações, acontece uma rajada, assim, um juiz que nomeia 3, 4 de uma vez só. Sendo necessário uma recusa ou devido à facilidade de agendamento, nunca é demais. Depende do seu tempo que você tem também para fazer o laudo, né? Mas a gente consegue se organizar de uma forma com que a gente faça as perícias na data que a gente deseja. Então, tem um efeito sanfona no tempo muito importante, que eu também gosto muito. Tenho elétrica forense como professor, sou professor universitário, sou perito criminal e faço perícia judicial. Então, a perícia judicial ela se encaixa muito bem. Quem tem bastante compromissos assim, como eu, como o Alan, que também é renda extra, perícia judicial. Né? O grande Eduardo. Eduardo, meu amigo pessoal, tá? Estudou comigo. Falei, grande Eduardo, meu amigo, estudou comigo na faculdade. Tá aí participando. Cara, assim, que nem você falou, dificilmente você vai recusar, tá? Porque os prazos ali são bem, bem generosos, então você consegue controlar da melhor forma possível. Você responde lá, cara, até chegar a decisão do juiz mesmo e definir que vai começar, demora. Então, tem todo um processo atrás disso. Quando chegar essa decisão, aí cabe a você marcar. Então, você pode marcar daqui 1 mês, 2 meses. Então, vê tua agenda lá e define o dia que você vai fazer a perícia. Bem, bem tranquilo mesmo. Maravilha. Deixa eu ver. Só perguntou bastante aqui. Acho que eu já fiz quase todas as perguntas que a gente tinha no roteiro aqui, Alan. Rapaz, eu tinha anotado as perguntas aqui e falei, vou deixar aqui, né, se precisar. Do pessoal, Mas vai conversando, acaba nem usando. Né? O Alencar, que é aluno da formação. Na JG o valor é definido só pelo juiz? Uma pequena explicação para o pessoal o que é a JG, assistência judiciária gratuita. Em alguns processos judiciais, uma das partes, ou as duas partes, enfim, comprova para o juiz que ela não tem condições de arcar com o processo. Nesses casos, quando há perícia, todos os custos processuais, é o Estado quem vai pagar para ela, basicamente, para essa pessoa que não consegue arcar. E aí tem as tabelas, para as perícias também tem as tabelas de honorários periciais. Tá? E na JG o valor é homologado pelo juiz e o perito, em alguns casos, ele vai conseguir majorar esses honorários conforme as resoluções do tribunal em 3 e até 5 vezes. É possível mudar ainda aquele valor tabelado nesses casos que há justiça gratuita. Mas não é só pelo juiz, é pelo tribunal, na verdade. O tribunal tem a tabelinha de justiça gratuita, porque é o Estado que paga daí. Tá? A JG costuma acontecer bastante na perícia de consumidor versus fabricante, que é celular, que é televisão, que é uma perícia muitas vezes negligenciada por muitos peritos por causa do valor dos honorários. Entretanto, ela é bem importante porque quando tu resolve um problema que ninguém quer resolver, o juiz vai, e resolve bem claro, o juiz vai colar em ti. Ele vai ter como, poxa, esse cara abraçou uma bronca e reciprocidade. O mundo ele é uma troca, basicamente. Quanto mais tu ajuda alguém, mais você será recompensado. Quanto mais pessoas você impacta. E através da perícia eu encontrei o meu propósito de vida, inclusive, que foi uma forma de impactar através da forma que eu gosto de fazer, que é o conhecimento técnico, de uma forma um pouco diferente do mercado tradicional de engenharia elétrica, que eu também tive contato, que era o mercado de projetos. E me identifiquei demais com a área de perícias por causa desse... ir a campo, para mim, é muito gostoso, é muito prazeroso ir lá, se sentir bem, as pessoas respeitam o perito. Quando eu comecei a fazer perícias, depois eu quero que tu fale sobre isso também, Alan, estava no roteiro aqui, mas pode falar. Quando eu comecei a fazer perícias, as pessoas começaram a se interessar muito pela minha vida também, perguntar sobre o meu trabalho, e era quase que um networking automático. Eu conseguia conversar. Sou um cara tímido, geralmente mais introvertido. Claro que a elétrica forense, enfim, ser professor me desenvolveu bastante. Há uma diferença de quando eu comecei, né? O Alan pegou metade do caminho aí. Mas
ao longo do tempo, eu fui me sentindo mais forte, me sentindo que as pessoas se interessavam mais pelo que eu estava falando. Foi criando uma casca legal. E o interesse das pessoas na minha vida até hoje, é comum muita gente chegar na elétrica forense não sabendo que é perícia e gostar, muito legal o teu trabalho, como é que eu faço para ser e tal. Fala aí um pouquinho sobre a tua experiência em relação a isso também, Alan. Então, cara, eu também sou uma pessoa bem tímida, para falar a verdade. Então, eu não chego Demorou para falando fazer para aquele qual. depoimento lá? Demorei, Bom, cara, e gravei, teve um gravei acho que resultado uns 30 vídeos, cara. rapidíssimo. Não preciso do depoimento do Alan. É verdade, foi rapidinho, né? Mas assim, eu falei, cara, por ser uma pessoa mais tímida e tudo mais, eu não chego falando pra todo, né? Sou um perito, então não cheguei nesse nível ainda das pessoas virem pra falar comigo sobre isso, né? Mas claro, quando encontro algum amigo que tem um conhecimento técnico e tudo Hoje mais, é tu a falou que vieram várias pessoas primeira coisa que eu interessadas. falo é isso. Aham. Eu vi aqui na live, cara, acho que passaram uns 5 engenheiros amigos meus aqui já. Tá surgindo a galera aí. Tu não parou para pensar, mas já as pessoas que querem fazer a formação vão ir falar contigo aí para descobrir o que tem de bom lá na formação. Ah, já aconteceu, cara, já aconteceu. Inclusive Alan, tem um amigo a meu que gente estudou comigo também. não comentou sobre um negócio legal, as mentorias. As mentorias ao vivo. Participasse já de uma mentoria, como é que foi a experiência para Uhum. ti? De duas, né? Acho que tive Duas, eu ia duas falar, mentorias. participei de duas, aham. Olha, bem interessante, inclusive a última surgiu bem numa hora que eu estava precisando. Então já aproveitei, entrei lá, tirei a dúvida em tempo real, ao vivo. E, cara, não tem o que falar, é um networking ali, todo mundo conversa, fala sobre como que está o mercado, como que está indo as perícias, quais são as dúvidas, como que estão lidando com os problemas e tudo mais. Então é bem interessante. A Cris Pascoal perguntou quais são as possibilidades no mercado depois de engenheiro formado. Bom, tu está falando, Cris, com dois que praticamente entraram na perícia judicial um ano depois de formado, né? E eu só não entrei antes porque eu não conhecia antes. Senão eu entraria, Eu tô eu na estava mesma, tô na mesma. desempregado. Eu estava desempregado e eu não conhecia simplesmente a área de perícias. Então, as possibilidades, mudou minha vida, virei professor, ganhei uma... Enfim, é muito maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Transformou minha vida como um todo. E o Alan estava contando aqui a experiência dele também. Quais são as possibilidades? Maravilhoso. E a gente tem uma tendência muito forte ainda de crescimento da área como um todo, né? Nós vamos ter... prestem atenção na perícia fotovoltaica, prestem atenção na perícia consumidor versus fabricante, que vai vir uma enxurrada de veículos elétricos, vai vir muita coisa relacionada à bateria, muito investimento e tecnologia relacionada a baterias. Então, nós temos uma tendência bem forte também de crescimento. Inclusive eu estava na Intersolar agora, a bateria, cara, já existe, né? Já está aí no mercado, mas a partir de agora, 2024 aí vai vir com força. Então, claro, como nos laudos ali, as perícias são sempre um bom tempo depois, pelo menos para mim, né? Você falou que em torno de um ano para ti, né? Para mim demora um pouquinho mais, então acho que para mim vai demorar uns anos ainda para chegar. Mas o fotovoltaico está aí, tenho certeza que provavelmente ano que vem já vai ser uma das perícias que mais vai nomear aí com recorrência. No Sudeste, aqui no Sul, já domina Já bastante. está acontecendo. Minas Gerais é o estado que mais tem fotovoltaicas e bate de frente assim com o consumo, com danos não tem muito lá. O consumo de energia, irregularidade fotovoltaica. É bizarro, assim, vontade de morar em Minas Gerais só para fazer um monte de coisa. É uma perícia que paga bem, né, cara? Não é qualquer um que vai saber fazer, tem que ter a Alan, metodologia correta aí para. Quantas nomeações tu teve aí, em média, por mês? 42 em um ano e 2 Por meses? mês? Dá uma média de 3, mais ou menos, por mês. Maravilha. Uhum. 3 por mês dá para fazer de 10 a 15, de 9 a 15, por aí. Dá para fazer um dinheiro legal. Legal. Então tá. Então tá, Alan. O que você diria? Depois eu vou falar sobre a formação, responder dúvidas. Pessoal, pode fazer dúvida, perguntar sobre a formação a partir de agora, que daqui a pouquinho eu vou liberar o Alan e aí eu respondo para vocês. Para finalizar, Alan, o que você diria aos engenheiros que estão começando ou querendo começar na área de perícias judiciais elétricas?
E se você recomenda a formação, que já recomendou bastante, mas reforça aí a recomendação. E se valeu a pena no teu investimento, que tu também já falou durante a live, né? Olha, diria para não perderem tempo. Foi uma virada de chave na minha vida, com certeza. Eu já, resumindo um pouco do que eu falei antes, para a galera que chegou aqui agora, eu já tentei trabalhar com outro tipo de projetos. Não é tão simples, não que a perícia seja, até porque é um trabalho de extrema importância, né? Mas você basicamente faça o cadastro e aguarde a nomeação. Tá? Nessa parte você não precisa necessariamente ficar prospectando, indo atrás de clientes, né? Como que é na maioria dos outros tipos de trabalho, né? Então facilita muito. Cada perícia é única, né? Não existe um Ctrl+C, Ctrl+V. Existem as mais simples, as mais complexas. O que mais aparece para mim são seguradoras quanto concessionárias de energia, mas já peguei alguns casos diferenciados, como um TOI de quase 2 milhões, um acidente de trânsito envolvendo ramal de ligação ou ramal de conexão, né? Esse aí foi um pouco atípico também, porque já era típico por ser um acidente de trânsito. Cara, cheguei no local... Te ajudei bastante com a mentoria também, com o suporte da Ajudou, formação. Né? comprei um livro também, o professor indicou aqui alguns livros que eu fui atrás para buscar conhecimento. E chegando no local, cara, não existia mais o poste. E aí, como que faz? Cara, então, assim, a metodologia muda tudo, tá? Você tem um embasamento. Então, essa parte, na verdade, no curso não tem, né, sobre um acidente de trânsito, só que só pela metodologia que tem embasada nos outros laudos, você já consegue saber lidar com isso, né? Não precisa ter necessariamente um laudo, o exemplo é exatamente sobre isso, não. Com a metodologia você já consegue se virar para qualquer caso que vier. Então, bem tranquilo. Então, essas perícias diferentes, elas remuneram melhor o perito, claro. Eu não vou falar sobre valores, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo depois no privado, não tem problema algum. Obrigado. E se eu soubesse que existia essa área antigamente, cara, com certeza eu teria entrado sem medo de ser feliz, tá? Não entrei antes porque eu não conhecia, eu tive que ir pesquisando, indo atrás, na hora que eu estava buscando uma fonte de renda extra, eu acabei encontrando. Então, para quem tiver com medo de investir esse valor, claro, cada caso é diferente, mas no meu caso, a primeira perícia que eu peguei já pagou e foi uma semana depois do cadastro. Eu cadastrei no banco de peritos, lá uma semana depois eu fui nomeado e essa perícia já pagou o valor do curso. E ainda sobrou um pouquinho. Importante, né? Importante. Maravilha, Alan. Que legal. O Alan falou de uma coisa muito legal, né? Antes de liberar, falar sobre mais uma coisa que eu pensei na formação e que ela transforma. Ela é baseada em princípios, em fundamentos. Então, o que o Alan está falando? Que aplicando os fundamentos, ele já conseguiu fazer uma perícia diferente, cumprir um desafio maior que ele teve, um pouco mais diferente ali das perícias que costumam nomear com mais frequência. Isso é porque realmente a gente precisa de fundamentos de prova pericial, né? A gente precisa de elementos que vão dar a convicção de que o resultado daquele laudo é a verdade, é o que realmente aconteceu e que o juiz pode ficar seguro, convicto e fazer a sua sentença baseada nesse laudo, que ele vai fazer a melhor sentença, vai realmente fazer a justiça lá no processo judicial. E outra coisa que o Alan falou é que ele teve uma expansão, basicamente, de consciência através da prática, de todos os elementos práticos e exemplos que a gente tem na formação. A perícia, ela é muito de observação, é muito de estar atento aos detalhes que uma pessoa, que um engenheiro eletricista comum não está. E a formação, ela vai te expandir a consciência, expandir a sua captação. Você vai conseguir captar mais informações. Com certeza, fica muito mais inteligente. Tem que estudar muito, mas agrega bastante. Então, foi basicamente isso que eu pensei, que eu sentia falta no mercado. Foi por isso que eu coloquei a formação em perícias judiciais elétricas para fazer a diferença e transformar a vida dos engenheiros eletricistas. E transforma mesmo, cara. A desse maravilhoso cara que está aqui com a gente, o Alan, que tem apenas 25 anos, pessoal. E vai ser um profissional. É só olhar para ti, a tua mentalidade, Alan, como tu enxerga, a capacidade de fazer investimento e botar em prática, o jeito que tu pensa a vida, com 25 anos,
Tu vai voar quando tiver 30, 35, tá muito bem. É só seguir Amém, obrigado. só seguir o caminho. Te agradeço demais, Alan, por ter conversado com a gente. Acho que tirou muitas dúvidas aqui. Agora, se o pessoal tiver dúvidas, é só me perguntar aí no chat. E te agradeço demais. Vou te liberar. Se quiser falar mais um pouco, pode falar também. É que eu realmente acabo... Não, agradeço pela oportunidade. Que eu falei antes, cara, foi uma virada de chave na minha vida, então só tenho a agradecer também. E a dica que eu dei antes, eu acho que é bem importante. Muita gente tem muito medo, cara, de, vou comprar, primeiro eu preciso assistir todo o curso para depois começar a fazer as perícias. Cara, não. Compra o curso, vai para cima, se cadastra no tribunal, aprende ao mesmo tempo que tu está executando. Essa é a melhor forma de aprender, cara. Né? Já tem todo o suporte por trás, não precisa ter medo e só vai. Eu falo para eles na aula de boas-vindas, eu dou esse direcionamento inicial, como aproveitar melhor. Claro, o cara não vai conseguir estudar muito no início, então aguarda um pouquinho para fazer o cadastro, mas se ele já vai conseguir dar mamar, sei lá, 2 horas por dia, ele vai conseguir fazer a formação no tempo que ele vai conseguir aplicar, né, fazendo, né, enfim, vou dar toda essa recomendação. Como eu imaginava que ia demorar um pouquinho mais, falei, cara, vou me cadastrar aqui, né? Aconteceu que uma semana chegou e eu, cara, corri contra o tempo para aprender a fazer o negócio ali. E se não tivesse a metodologia ali, não teria conseguido, tenho certeza. E dá um friozinho na barriga a nomeação, Alan? Dá, cara, uma sensação boa, hein? Quando chega no meu e-mail aqui, nova nomeação, rapaz. Eu tenho um bom demais. Eu sou viciado no F5 no site de movimentação do processo judicial. Cara, eu vou te falar que tem dia que eu venho aqui e eu passo abrindo todos os laudos, porque às vezes demora para você receber a intimação de algo, né? Então, antes de eu ser intimado, eu já sei o que aconteceu, eu já sei se saiu uma decisão ou não, eu tô toda hora aqui. Principalmente no início, depois que vem as 42 perícias, tu começa a mudar um pouco esse comportamento, faz mais processado, né? Tem mais processos, né? Mas no início é uma ansiedade, é uma F5. Mas é um vício, é um vício. É um vício bom, cara. É bom. Da dopamina na nomeação, realmente vicia. A perícia judicial me vicia. E espero que, né, um vício legal, que transforme minha vida e que dá uma condição bem melhor para minha família. Maravilhoso. Muito obrigado, Alan, por ter nos ajudado aqui, conversado e informado como é que tu Fechou. Os teus resultados, tua vida. Maravilha. Sucesso para ti. O prazer é todo meu, sucesso para vocês. Que nem eu falei, qualquer dúvida ali, se quiserem me chamar no privado, pode me chamar que, na medida do possível, eu auxilio vocês também, tá? Maravilha. Valeu? Obrigado. Fechou. Obrigadão, Vitor. Até mais. Agora vou dar os avisos aqui para o Kiara. Beleza, então. Valeu, tchau, tchau. Beleza, pessoal. Então, conversamos com o Alan.